Ela guardou esse amor em silêncio por 3 anos. Ele se casou com outra, e parecia que tudo havia acabado para sempre. Até que o destino decidiu reescrever essa história, e o impossível aconteceu. De onde você está assistindo essa reviravolta? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai provar que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. A carta caiu de suas mãos trêmulas e aterrissou sobre o tapete bege da sala com um som quase imperceptível, mas para Isadora Almeida foi como se o mundo inteiro tivesse desmoronado naquele preciso instante. Seus joelhos fraquejaram e ela teve que se apoiar no encosto do sofá para não cair. O papel texturizado com letras douradas jazia agora no chão como uma sentença, como um veredito que ninguém havia pronunciado, mas que ela havia temido durante 1095 dias exatos. Theo Cavalcanti ia se casar. O homem cujos olhos castanhos ela conhecia em cada matiz, desde o brilho brincalhão das manhãs ensolaradas, até a profundidade melancólica dos dias chuvosos. O homem cuja risada ela havia memorizado, como quem aprende de cor uma canção favorita. O homem que transformava seus dias cinzentos em algo suportável com apenas um sorriso casual ao se cruzarem na cafeteria. Isadora se deixou cair lentamente no sofá, seus olhos fixos no teto, enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas sem permissão. Machado, seu gato rajado de pelagem cinza e olhos verdes, saltou em seu colo como se intuísse que algo estava terrivelmente errado. Ela o acariciou mecanicamente, sentindo o ronronar vibrar contra seu estômago, enquanto sua mente reproduzia, como um filme sem fim, cada um daqueles 1095 dias. 3 anos. 3 anos amando em silêncio, observando das sombras, construindo um universo inteiro baseado em 45 minutos diários, compartilhados numa cafeteria do centro de Porto Alegre. 3 anos de olhares roubados, de sorrisos contidos, de palavras que nunca encontraram o caminho até seus lábios. E agora era tarde demais. O apartamento de Isadora era pequeno, mas aconchegante, localizado no 4º andar de um prédio antigo no bairro Cidade Baixa. As paredes estavam decoradas com seus próprios bordados gaúchos, padrões intrincados de flores e motivos tradicionais que ela criava durante as noites de insônia, como forma de acalmar a ansiedade que a acompanhava desde a infância. Sobre a estante, junto a uma coleção organizada de clássicos da literatura brasileira, descansava uma fotografia de seus pais, ambos falecidos quando ela tinha 22 anos, num acidente de carro que a deixou órfã, e mais sozinha do que jamais havia imaginado. Talvez tenha sido essa perda que selou sua timidez com correntes mais fortes. Talvez tenha sido o medo de perder algo mais que a manteve sempre em silêncio, observando a vida passar de uma distância segura, como se fosse uma espectadora de sua própria existência. Isadora tinha 32 anos, cabelos castanhos que sempre usava presos num coque discreto, e uns olhos cor-de-mel que guardavam segredos que nunca se atrevia a compartilhar. Sua voz era suave, raramente se elevava acima de um sussurro, e suas roupas em tons neutros a ajudavam a passar despercebida, que era exatamente o que ela buscava. Como arquivista num prestigioso escritório de advocacia do centro de Porto Alegre, havia encontrado um trabalho perfeito para sua personalidade: organizar documentos, classificar processos, manter a ordem num mundo que frequentemente lhe parecia caótico e imprevisível. Mas por dentro, Isadora era um vulcão de emoções contidas, um oceano de palavras não ditas, um jardim de sonhos que nunca se atrevia a regar por medo de que florescessem e depois morressem. Recolheu o convite do chão com mãos ainda trêmulas e o leu mais uma vez, como se as palavras pudessem mudar se as olhasse com intensidade suficiente. Clarice Ribeiro e Theo Cavalcanti têm a honra de convidá-lo a celebrar seu casamento. Clarice Ribeiro. Isadora conhecia esse nome. Tinha ouvido mencioná-lo nas conversas que Theo mantinha com o barista da cafeteria. Essas conversas que ela absorvia como uma esponja de sua mesa junto à janela. Clarice era proprietária de uma galeria de arte contemporânea no bairro Moinhos de Vento, uma mulher de 30 anos extrovertida, segura de si mesma, com uma risada que preenchia qualquer ambiente. Tudo o que Isadora não era. A noite caiu sobre Porto Alegre,
enquanto ela permanecia imóvel no sofá, o convite amassado em seu punho, Machado dormindo sobre suas pernas. Através da janela, podia ver as luzes da cidade se acenderem uma a uma, como pequenas estrelas terrestres que não ofereciam nenhum consolo. O amor, pensou Isadora enquanto o relógio marcava 11 da noite, é o ato mais corajoso e mais covarde que pode realizar um ser humano. Corajoso porque nos expõe completamente, nos deixa vulneráveis diante do outro. E covarde porque, quando não nos atrevemos a confessá-lo, se converte numa prisão construída com nossas próprias mãos. E ela havia escolhido a prisão. A cafeteria Amanhecer ficava numa esquina privilegiada da Rua dos Andradas, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sul e um aroma permanente de café recém-moído, e pães na chapa quentes que impregnava até o último canto. Era um estabelecimento tradicional, com mesas de mármore, cadeiras de ferro e um barista chamado Seu Joaquim, que conhecia os segredos e as preferências de cada cliente habitual. Isadora empurrou a porta de vidro às 7h15 da manhã, como cada dia durante os últimos 3 anos. A sineta sobre a porta tilintou, anunciando sua chegada, mas ninguém levantou a vista. Ela preferia que fosse assim. "Bom dia, senhorita Almeida", cumprimentou Seu Joaquim de trás do balcão, já preparando seu café com leite com canela sem necessidade de que ela pedisse. O de sempre, né? Isadora assentiu com um sorriso tímido e deixou algumas moedas sobre o balcão. Pegou sua xícara e caminhou até sua mesa habitual, a terceira junto à janela, de onde podia observar tanto a rua como a porta de entrada. 7h20. Seu coração começou a bater mais rápido, antecipando o que viria. A porta se abriu e Theo Cavalcante entrou com seu passo característico despreocupado, a pasta de couro marrom desgastada pendurada no ombro, a gravata ligeiramente torta como sempre. Seu cabelo escuro estava um pouco despenteado pelo vento matinal, e quando sorriu ao cumprimentar Seu Joaquim, 2 pequenas covinhas apareceram em suas bochechas. Isadora baixou o olhar para sua xícara, sentindo o calor subir às suas bochechas. Através de seus cílios, o observou pedir seu café preto com um pouco de leite frio, brincar com Seu Joaquim sobre o jogo de futebol do dia anterior, verificar seu celular enquanto esperava. "Malditos clientes que acham que a gente está disponível a qualquer hora", murmurou Theo, embora seu tom não fosse realmente aborrecido. "Ontem à noite me ligaram às 11 para perguntar sobre uma cláusula que eles mesmos poderiam ter lido." "É o preço da fama, doutor", respondeu Seu Joaquim com uma gargalhada. "Quando a gente é bom no que faz, todo mundo quer um pedaço." Theo riu e balançou a cabeça. Pegou seu café e se sentou em sua mesa habitual, do outro lado do estabelecimento, perto da porta. De lá, Isadora podia vê-lo de perfil enquanto ele revisava documentos e tomava notas num caderno gasto. Este era seu ritual. 45 minutos de proximidade silenciosa, de órbitas que nunca se tocavam, de um amor que ardia numa única direção, como uma vela solitária no meio de um quarto escuro. Mas hoje era diferente. Hoje, cada vez que Isadora o olhava, o peso do convite guardado em sua bolsa lhe lembrava que este ritual tinha data de validade. Em 3 semanas, Theo pertenceria oficialmente a outra mulher. Estes momentos roubados, estes olhares furtivos, estas batidas aceleradas, tudo terminaria. Ou acaso não havia terminado já há muito tempo, no momento exato em que ela decidiu calar? Às 8h-5, como sempre, Theo se levantou de sua mesa, recolheu suas coisas apressadamente e caminhou até a porta. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. No meio do caminho, ele parou, se virou, e seus olhos se encontraram diretamente com os de Isadora. O mundo parou. Por um instante eterno, ela não pôde respirar, não pôde se mover, não pôde fazer nada além de sustentar aquele olhar que nunca antes havia durado mais que uma fração de segundo. Ele franziu a testa levemente, como se tentasse lembrar algo, e então sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas dirigido exclusivamente a ela. "Bom dia", disse Theo, sua voz atravessando o espaço entre eles como uma flecha. Isadora abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu.
Sua garganta havia se fechado, suas cordas vocais haviam desertado. Conseguiu apenas acenar com a cabeça, um gesto desajeitado que provavelmente pareceu mais uma sacudida nervosa que um cumprimento. Theo ampliou seu sorriso, como se achasse sua reação adorável em vez de patética, e então foi embora. A sineta da porta tilintou em sua despedida e Isadora ficou ali, paralisada, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que seu Joaquim podia ouvi-lo do balcão. Ele havia falado com ela. Depois de 3 anos, ele havia lhe dirigido a palavra. E ela não havia sido capaz de responder. O resto do dia transcorreu numa neblina. Isadora caminhou até seu escritório como em transe, subiu no elevador sem ver os números mudarem, sentou-se diante de sua escrivaninha sem registrar realmente os documentos que tinha à frente. Sua mente reproduzia aquele momento repetidas vezes, os olhos castanhos encontrando os seus, o sorriso, o bom dia que havia soado como música, e sua própria covardia, seu silêncio, sua incapacidade de pronunciar 2 simples palavras. Isadora, você está bem? A voz de Marlene, sua colega de arquivo, atirou de seu ensimesmamento. Marlene era uma mulher de 50 anos, com o cabelo tingido de um vermelho intenso e uma personalidade que preenchia qualquer ambiente. Era o oposto de Isadora em quase tudo, e talvez por isso haviam se tornado amigas. Sim, estou bem, mentiu Isadora, forçando um sorriso. Só um pouco distraída hoje. Marlene a olhou com desconfiança, seus olhos pequenos e astutos, escaneando seu rosto em busca da verdade. Bom, você tem cara de quem viu um fantasma, ou de quem recebeu más notícias. Aproximou-se mais, baixando a voz. É por causa do casamento? Isadora sentiu que a cor abandonava seu rosto. Que casamento? Do Cavalcante, o advogado do 3º andar. O prédio inteiro está falando disso. Ele se casa em 3 semanas com aquela galerista tão elegante. Marlene estalou a língua. Embora entre você e eu, não parecem muito apaixonados. Vi como se olham, ou melhor, como não se olham. Isadora engoliu em seco, tentando manter a compostura. Não sabia que ele trabalhava neste prédio. Não sabia. Está há 6 meses no escritório do 3º andar. Marlene estreitou os olhos. Espera. Não é o mesmo que vai à cafeteria toda manhã? O bonito da gravata torta? O silêncio de Isadora foi resposta suficiente. Marlene se deixou cair na cadeira ao lado de sua escrivaninha, sua expressão se transformando de curiosidade a compreensão, e depois a algo parecido com pena. Ah, querida, sussurrou. Quanto tempo? Isadora fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. 3 anos. Marlene não disse mais nada. Simplesmente estendeu sua mão e a colocou sobre a de Isadora, um gesto silencioso de apoio que, de alguma forma, dizia mais que 1000 palavras. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Theo, seu sorriso, seus olhos olhando para ela como se a visse pela primeira vez. E depois, via o convite, as letras douradas zombando dela na escuridão. Levantou-se da cama às 3 da madrugada e sentou-se junto à janela com seu bastidor de bordado. Seus dedos trabalhavam mecanicamente, criando padrões de flores de laranjeira, enquanto sua mente vagava por territórios perigosos. E se tivesse falado com ele 3 anos atrás? E se tivesse encontrado a coragem para dizer algo mais que monossílabos? E se? Mas os e se eram o refúgio dos covardes, lembrou a si mesma enquanto a agulha atravessava o tecido repetidas vezes. Os e se não mudavam nada. O passado era imutável, o presente era insuportável, e o futuro se estendia diante dela como um deserto sem oásis. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de tons rosados e alaranjados, Isadora havia tomado uma decisão. Mudaria seu horário. Chegaria à cafeteria mais cedo antes que Theo aparecesse. Evitaria os encontros no prédio tanto quanto fosse possível. Se obrigaria a esquecer, a seguir em frente, a construir uma vida que não girasse em torno de um homem que nunca seria seu. Era o mais sensato, era o mais covarde, mas era o único que sabia fazer. As primeiras semanas depois do casamento foram um exercício constante de evasão.
Isadora chegava à cafeteria às 6h50, quando o local mal abria e apenas alguns madrugadores ocupavam as mesas. Tomava seu café com leite com canela apressadamente, quase sem saboreá-lo, e ia embora antes das 7h15, quando sabia que Theo começaria seu caminho desde o metrô. Mas o destino, esse tecelão caprichoso de coincidências, parecia empenhado em zombar de seus esforços. O primeiro encontro inevitável ocorreu no elevador do prédio. Isadora estava sozinha, pressionando repetidamente o botão para fechar as portas, quando uma mão se interpôs no último segundo. Theo entrou com um sorriso de desculpas, ligeiramente agitado por ter corrido. Desculpa, vai subindo? Ela assentiu, pressionando o botão do 5º andar com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Eu vou no 3º, disse ele, pressionando seu próprio botão. Acho que já te vi antes. Na cafeteria da Rua dos Andradas, Isadora sentiu que o elevador ficava menor, que o ar se tornava mais denso. Forçou-se a responder, embora sua voz soasse mais como um grasnido. Sim, vou lá de manhã. Sabia. Theo sorriu amplamente. Você sempre está na mesa junto à janela, né? Com aquele livro enorme de capa verde. Ele havia notado. Durante todo esse tempo, ele havia notado sua presença. O elevador chegou ao 3º andar e as portas se abriram. Theo deu um passo para fora, mas parou e se virou. Sou Theo, aliás. Theo Cavalcante. Isadora, conseguiu dizer ela. Isadora Almeida. Prazer, Isadora. A forma como pronunciou seu nome fez algo quente se expandir em seu peito. A gente se vê por aí. As portas se fecharam e o elevador continuou sua subida. Isadora se apoiou contra a parede, respirando profundamente, tentando acalmar as batidas desgovernadas de seu coração. Ele sabia seu nome. Ele a havia reconhecido. E agora, ironicamente, quando já era tarde demais, quando ele já pertencia a outra mulher, o universo decidia que era hora de seus caminhos se cruzarem. Os encontros se multiplicaram nas semanas seguintes. No estacionamento subterrâneo, onde seus carros estavam em vagas contíguas, na fila do almoço do restaurante próximo, na papelaria da esquina onde ambos compravam material de escritório. Cada vez, Theo a cumprimentava com aquele sorriso que acendia algo em seu interior. Trocavam algumas palavras corteses e depois cada um seguia seu caminho. E cada vez, Isadora notava algo que a inquietava. Theo já não parecia o mesmo homem despreocupado que ela havia observado durante 3 anos. Havia sombras sob seus olhos que antes não existiam. Seu sorriso, embora presente, não alcançava completamente seu olhar. E algumas vezes, quando acreditava que ninguém o observava, sua expressão se tornava melancólica, como se carregasse um peso invisível sobre seus ombros. O casamento, aparentemente, não lhe estava fazendo bem. Foi Marlene quem, como sempre, lhe forneceu informações que não havia pedido, mas que absorveu com avidez culpada. Ouvi dizer que as coisas não vão bem no paraíso, comentou uma tarde enquanto organizavam processos no arquivo. A galeria da esposa está tendo problemas financeiros e parece que ele está fazendo hora extra para compensar. Vi eles discutindo no saguão semana passada. Ela gritava algo sobre ele não apoiá-la o suficiente. Isadora fingiu desinteresse, mas cada palavra se gravava em sua memória. Você não deveria escutar conversas alheias, Marlene. Não estava escutando, eles estavam gritando no meio do saguão. Metade de Porto Alegre deve ter ficado sabendo. Marlene suspirou dramaticamente. É uma pena. Ele parece um bom homem, mas ela... Há algo nela que não gosto. Perfeita demais, controladora demais. Isadora não respondeu. Sentia-se dividida entre a culpa por encontrar certo alívio nos problemas de um casamento alheio e a genuína preocupação pelo bem-estar de Theo. Porque, acima de tudo, ela queria que ele fosse feliz, mesmo que essa felicidade não a incluísse. O verão chegou como todo janeiro, transformando Porto Alegre num caldeirão de calor e festividades. As ruas se encheram de blocos de carnaval. O cheiro de churrasco e chimarrão impregnava o ar, e a cidade inteira vibrava com uma energia festiva difícil de ignorar. Isadora evitou as celebrações principais, como fazia todo ano, preferindo observar da distância. Mas uma noite, enquanto caminhava por um beco secundário tentando evitar as multidões,
Encontrou-se cara a cara com Theo e Clarice. A esposa era exatamente como Isadora a havia imaginado. Alta, elegante, com um cabelo preto perfeitamente liso e uns lábios pintados de um vermelho intenso. Usava um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário mensal de Isadora, e segurava o braço de Theo com uma possessividade que parecia mais uma corrente que um gesto de carinho. "Isadora!", exclamou Theo, e havia algo em sua voz, um brilho de genuíno prazer que fez o coração dela dar um salto. "O que você faz por aqui?" "Só, dando uma volta", conseguiu responder, seus olhos evitando deliberadamente Clarice. "Te apresento minha esposa, Clarice." "Clá, essa é Isadora. Trabalha no mesmo prédio que eu." Clarice a avaliou com um olhar rápido e calculador que abrangeu sua roupa simples, seu coque discreto, sua postura encolhida. Isadora pôde ver o momento exato em que a outra mulher a classificou como insignificante e a descartou. "Muito prazer", disse Clarice com um sorriso que não chegou a seus olhos. "Theo, amor, vamos nos atrasar para o jantar." "Claro, claro." Theo se deixou levar, mas antes de desaparecer entre a multidão, virou-se e dedicou a Isadora outro daqueles sorrisos que ela guardava como tesouros. "A gente se vê segunda." Isadora ficou ali, imóvel entre a multidão que celebrava, sentindo-se mais sozinha que nunca. Naquela noite, enquanto o céu se iluminava com os fogos de artifício das festas, Isadora chorou em seu apartamento com o machado encolhido contra seu peito. Chorou pelo amor que nunca teve, pelas palavras que nunca disse, pela vida que se construía em seus sonhos, mas que nunca conseguia materializar na realidade. E enquanto as fogueiras ardiam nas ruas de Porto Alegre, consumindo-se em chamas purificadoras, ela desejou poder fazer o mesmo com seus sentimentos, queimá-los até as cinzas e começar de novo. Mas o coração humano não funciona assim. O coração humano é teimoso, obstinado, incapaz de esquecer por decreto. E o de Isadora, apesar de tudo, continuava batendo no ritmo de um nome que não devia pronunciar. O outono trouxe consigo mais que o florescer das hortênsias. Trouxe também sinais inequívocos de que algo estava profundamente errado na vida de Theo Cavalcante. Isadora notou primeiro nos pequenos detalhes. A gravata não estava apenas torta, mas manchada às vezes, como se ele a tivesse colocado apressadamente, sem verificar seu estado. As olheiras sob seus olhos se aprofundavam semana a semana, e sua risada, essa risada que ela havia memorizado como sua melodia favorita, se ouvia cada vez com menos frequência. Na cafeteria, Theo já não brincava com seu Joaquim. Sentava-se sozinho, olhando pela janela com expressão ausente, seu café esfriando diante dele, enquanto sua mente parecia estar em outro lugar muito distante. Apesar de sua resolução de manter distância, Isadora se encontrava observando-o com crescente preocupação. Já não era apenas o anseio romântico que a movia, mas uma genuína inquietação por seu bem-estar. Numa segunda-feira de abril, enquanto esperava o elevador, ouviu uma conversa que congelou seu sangue. "Grávida de 3 meses", dizia uma voz feminina que reconheceu como a de uma das secretárias do escritório do 3º andar. Anunciou na galeria sexta passada. Dizem que o Cavalcante quase desmaiou quando soube. "Desmaiar de alegria?", perguntou outra voz. "Não parecia alegria, se você quer saber. Parecia, sei lá, como se tivessem dado uma má notícia disfarçada de boa." As portas do elevador se abriram e as duas mulheres entraram, seguidas por Isadora, que tentava manter a compostura enquanto seu mundo cambaleava mais uma vez. Clarice estava grávida. Theo ia ser pai. Qualquer esperança residual, qualquer fantasia secreta que ainda abrigasse nos cantos mais escondidos de seu coração, acabava de morrer definitivamente. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Isadora se movia pela vida como um autômato, cumprindo suas obrigações profissionais, alimentando o machado, bordando pelas noites até que os dedos sangrassem. Mas por dentro, uma parte dela havia murchado como uma flor privada de luz solar. Foi nesse estado de atordoamento emocional que ocorreu o incidente que mudaria tudo. Uma tarde de fins de abril, uma tempestade inesperada açoitou Porto Alegre.
O céu escureceu em questão de minutos e a chuva começou a cair com uma intensidade que tornava impossível ver além de alguns metros. Isadora, presa na cafeteria porque havia esquecido seu guarda-chuva, observava o dilúvio de sua mesa habitual. A porta se abriu de golpe e Theo entrou encharcado até os ossos, a água pingando de seu cabelo, seu terno completamente arruinado. Olhou ao redor, procurando um lugar onde se sentar, mas todas as mesas estavam ocupadas por outros refugiados da tempestade. Todas exceto a cadeira vazia diante de Isadora. Seus olhos se encontraram através do estabelecimento. Ele hesitou um momento, como avaliando suas opções, e então caminhou até ela com passos que deixavam poças sobre o piso de ladrilhos. Se importa se... Apontou a cadeira vazia. Isadora negou com a cabeça, incapaz de encontrar sua voz. Theo se deixou cair na cadeira com um suspiro de exaustão que parecia vir de algum lugar muito mais profundo que o cansaço físico. Pediu um café ao garçom que se aproximou e então ficou olhando a chuva bater nas janelas. O silêncio entre eles se estendeu, mas estranhamente não era desconfortável. Era um silêncio compartilhado, como se ambos encontrassem consolo na simples presença do outro sem necessidade de palavras. Foi Theo quem falou primeiro, sua voz mal audível sobre o som da tempestade. Você já sentiu que sua vida tomou um caminho errado e que já é tarde demais para mudar de direção? Isadora o olhou, surpresa pela pergunta, pela intimidade inesperada do momento. Todos os dias, respondeu com uma honestidade que a surpreendeu a si mesma. Theo girou a cabeça para olhá-la, seus olhos castanhos procurando algo em seu rosto. E o que você faz a respeito? Nada, admitiu ela. Continuo caminhando pelo mesmo sendeiro, esperando que de alguma forma me leve aonde preciso estar. E funciona? Não. Mas é mais fácil que enfrentar o medo de saltar para o desconhecido. Theo soltou uma risada amarga que não continha nem traço de humor. Somos dois covardes, então. Parece que sim. O café de Theo chegou e ele o segurou entre suas mãos, deixando que o calor penetrasse seus dedos frios. Lá fora, a tempestade continuava sua fúria, mas dentro da cafeteria, algo havia mudado sutilmente. Me casei porque era o que se esperava de mim, disse Theo de repente, as palavras saindo como se já não pudesse contê-las. Meus pais adoravam a Clarice. Minha carreira precisava de estabilidade. Todos diziam que fazíamos um casal perfeito. E eu quis acreditar neles. Quis acreditar que o amor poderia ser construído com o tempo, que a paixão era supervalorizada, que a compatibilidade prática era suficiente. Isadora escutava sem interromper, consciente de que estava presenciando algo frágil, algo que poderia se quebrar se ela fizesse o movimento errado. Mas não é suficiente, continuou ele, sua voz quebrando ligeiramente. Toda manhã acordo ao lado de uma estranha. Toda noite voltamos para uma casa que parece um museu, não um lar. E agora? Agora tenho um bebê a caminho, e tudo que sinto é terror. Terror de trazer uma vida para um casamento que já está morto. Theo. Isadora estendeu a mão antes de poder se conter e a colocou sobre a dele. O contato os surpreendeu a ambos. Ele baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas e quando voltou a levantar os olhos, havia lágrimas contidas neles. Desculpa, desculpou-se ele. Não deveria estar descarregando tudo isso em você. Mal nos conhecemos. Às vezes é mais fácil falar com desconhecidos, disse Isadora suavemente. Não há expectativas, não há história para proteger. Mas você não é uma desconhecida, respondeu Theo. E havia algo em sua voz que fez o coração dela parar. Te vejo toda manhã há anos. Sempre me perguntava quem você era, que livro estava lendo, por que parecia tão perdida em seus próprios pensamentos. Fez uma pausa. Há algo reconfortante em sua presença. Algo honesto. Isadora não soube o que responder. Todas as palavras que havia guardado durante 3 anos se aglomeravam em sua garganta, mas nenhuma conseguia sair. A tempestade começou a amainar, os trovões se afastando em direção ao rio, a chuva se reduzindo a uma garoa suave. A cafeteria começou a se esvaziar à medida que as pessoas aproveitavam a trégua para escapar. Theo olhou seu relógio e suspirou.
Eu deveria ir. A Clarice deve estar se perguntando onde estou. Claro, disse Isadora, retirando sua mão, embora cada fibra de seu ser protestasse contra essa ação. Theo se levantou, mas não foi embora imediatamente. Ficou de pé ao lado da mesa, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Obrigado, disse finalmente, por escutar, por não julgar. Não há nada a agradecer. Ah, sim. Inclinou-se ligeiramente em direção a ela. Espero te ver amanhã, na sua mesa de sempre. E então foi embora, deixando Isadora sozinha com o eco de suas palavras e o fantasma de seu contato ainda morno sobre sua pele. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Isadora não chorou. Em vez disso, sentou-se junto à janela e observou as estrelas aparecerem uma a uma no céu limpo depois da tempestade. Algo havia mudado. Não sabia exatamente o quê, nem para onde os levaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava completamente sozinha em sua dor. E isso, embora pequeno, era um começo. O mês de maio chegou trazendo consigo o perfume embriagador das magnólias em flor e uma proposta que Isadora jamais havia antecipado. Estava em sua escrivaninha, classificando documentos como qualquer outro dia, quando seu supervisor a chamou em seu escritório. O Sr. Tavares era um homem de 60 anos com óculos grossos e uma calva brilhante, conhecido por sua seriedade e sua escassez de palavras. Sente-se, Almeida. Isadora obedeceu, as mãos entrelaçadas sobre seu colo, preparando-se para alguma crítica ou tarefa adicional. Chegou uma solicitação da matriz, começou Tavares, ajustando os óculos. Precisam de uma arquivista-chefe na filial de São Paulo. O cargo inclui um aumento significativo de salário, uma equipe de 3 pessoas sob sua responsabilidade e possibilidades de ascensão a médio prazo. Isadora piscou, certa de ter ouvido errado. São Paulo? São Paulo, confirmou Tavares. Recomendei você para a vaga. Seu trabalho aqui tem sido impecável durante 7 anos. Você merece essa oportunidade. Eu. Não sei o que dizer. Não precisa decidir agora. Tem 2 semanas para pensar, mas aconselho que considere seriamente a oferta. Não aparecem oportunidades assim todos os dias. Isadora saiu do escritório num estado de atordoamento. São Paulo? Deixar Porto Alegre, a única cidade que havia conhecido como lar, afastar-se de tudo o familiar, de Marlene, da cafeteria de Theo? A ironia não lhe escapou. Durante meses havia tentado se distanciar dele sem sucesso, e agora o universo lhe oferecia a oportunidade perfeita para fazê-lo, servida numa bandeja de prata com um laço de ascensão profissional. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Pelas manhãs, Isadora continuava indo à cafeteria, onde suas conversas com Theo haviam se tornado uma rotina. Já não falavam de coisas triviais, compartilhavam fragmentos de suas vidas, seus sonhos frustrados, seus medos mais íntimos. Theo lhe contou sobre sua infância numa cidade costeira próxima ao litoral gaúcho, sobre seu pai autoritário que havia traçado seu destino desde o berço, sobre o sonho abandonado de tocar violão brasileiro profissionalmente. Isadora lhe falou de seus pais falecidos, da solidão que a havia envolvido como uma segunda pele, dos bordados que criava como forma de canalizar emoções que não sabia expressar com palavras. Eram 2 almas partidas encontrando consolo uma na outra, 2 náufragos se agarrando à mesma tábua no meio do oceano. Mas Isadora era dolorosamente consciente dos limites. Theo continuava casado, Clarice continuava grávida, e por mais que suas conversas parecessem íntimas, por mais que seus olhares se prolongassem cada vez mais, havia linhas que não deviam ser cruzadas. Uma semana depois de receber a oferta de trabalho, Isadora tomou uma decisão. Era uma noite quente de fins de maio, e o céu de Porto Alegre se tingia de tons púrpuras e alaranjados, enquanto o sol se afundava no horizonte. Isadora caminhava sem rumo fixo, perdida em seus pensamentos, quando se encontrou diante do Parque Redenção. Sem pensar muito, entrou e começou a caminhar pelos caminhos sombreados por eucaliptos e araucárias. Levava 20 minutos caminhando,
quando escutou uma música que reconheceu instantaneamente. Um violão brasileiro, seus acordes de bossa nova elevando-se entre as árvores como o canto de um pássaro ferido. Seguiu o som até encontrar sua origem, e o que viu a deixou sem fôlego. Theo estava sentado num banco apartado, um violão velho descansando sobre seus joelhos, seus dedos movendo-se sobre as cordas, com uma maestria que falava de anos de prática secreta. Tocava com os olhos fechados, completamente absorto na música, sua expressão transformada por algo que só podia ser descrito como paz. Isadora ficou imóvel, temendo quebrar o encanto se fizesse qualquer som. Observou-o durante vários minutos, maravilhando-se ante essa faceta dele que nunca havia visto, esse fragmento de seu verdadeiro eu que havia mantido escondido do mundo. Quando a última nota se desvaneceu no ar crepuscular, Theo abriu os olhos e a viu. Em vez de se sobressaltar, sorriu. "Meu segredo mais bem guardado", disse, acariciando o violão como se fosse uma velha amiga. "Só toco quando estou sozinho, ou quando preciso pensar." "É lindo", conseguiu dizer Isadora. "Não sabia que você tocava assim." "Ninguém sabe." Fez espaço no banco, convidando-a silenciosamente a sentar. "É a única coisa que me resta de quem fui antes de me tornar quem todos esperavam que eu fosse." Isadora sentou-se ao seu lado, consciente da proximidade de seus corpos, do calor que emanava dele na noite tépida. "Preciso te contar uma coisa", disse ela, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. "Me ofereceram um trabalho em São Paulo." Theo parou de acariciar o violão. Seu corpo se tensionou visivelmente. "São Paulo?" "É uma promoção importante. Arquivista-chefe, minha própria equipe, melhor salário." As palavras soavam ocas até para seus próprios ouvidos. "É a oportunidade da minha vida, e você vai aceitar." A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum ousava nomear. "Não sei", admitiu Isadora. "Uma parte de mim quer fazer isso. Preciso de algo que me obrigue a começar de novo, a deixar de ser espectadora de minha própria vida." "E a outra parte?" Isadora girou a cabeça para olhá-lo. Estava tão perto que podia ver cada detalhe de seu rosto. As pequenas rugas ao redor de seus olhos, a sombra de barba em sua mandíbula, a curva de seus lábios. "A outra parte tem medo do que deixaria para trás." Theo sustentou seu olhar durante um longo momento. Então, lentamente, estendeu sua mão e tomou a dela. "Isadora." Sua voz era apenas um sussurro. "Há algo que deveria ter te dito há muito tempo." O coração dela parou. "Te vejo", continuou ele. "Te vejo todo dia há 3 anos, e cada dia me perguntava por que não tinha a coragem de me aproximar, de te conhecer realmente. Mas estava comprometido, depois casado. Sempre havia uma razão para manter a distância." Apertou sua mão. "E agora que finalmente nos conhecemos, agora que entendo o quão incrível você é, você me diz que pode ir embora." "Theo, você está casado", disse Isadora. Embora cada palavra lhe custasse um esforço monumental. "Vai ser pai." "Eu sei." Fechou os olhos, sua expressão torturada. "Acredite que eu sei, e não estou te pedindo nada. Não tenho direito de te pedir nada, só. Precisava que você soubesse que não é invisível para mim, que nunca foi." As lágrimas que Isadora havia contido durante tanto tempo finalmente transbordaram. Chorou em silêncio enquanto Theo apertava sua mão, enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu gaúcho, enquanto o mundo continuava girando indiferente à sua dor compartilhada. Naquela noite, na intimidade de seu apartamento, Isadora tomou a decisão final. Aceitaria o trabalho em São Paulo, não porque quisesse fugir de Theo, mas porque precisava se encontrar. Precisava descobrir quem era além de uma mulher que amava em silêncio, além de uma arquivista que se escondia entre documentos, além de uma covarde que tinha medo de viver. Talvez, longe de Porto Alegre, longe dele, pudesse finalmente se tornar a pessoa que sempre havia querido ser. Ou talvez simplesmente estivesse cometendo o maior erro de sua vida. Só o tempo diria. Essas 2 semanas seguintes passaram com uma velocidade cruel.
Isadora comunicou oficialmente sua aceitação do cargo, começou os preparativos para sua mudança e tentou ignorar o buraco que se expandia em seu peito a cada dia que passava. Marlene chorou quando soube, abraçando-a com força no meio do arquivo. "Você tem certeza disso, querida?" perguntou entre soluços. "Não é só uma forma de escapar?" "É exatamente isso", admitiu Isadora. "Mas às vezes precisamos escapar para poder voltar mais fortes." "Filosofia barata", resmungou Marlene, assoando o nariz. "Mas acho que você tem razão. Só me promete que vai nos visitar." "Prometo." As manhãs na cafeteria se tornaram agridoces. Isadora e Theo já não fingiam casualidade. Sentavam-se juntos, suas xícaras fumegando entre eles, falando de tudo e de nada enquanto o tempo escorria entre seus dedos como areia. "Quando você vai?" perguntou ele 3 dias antes de sua partida. "Segunda-feira." Theo assentiu lentamente, sua mandíbula tensa. "Posso te acompanhar até a rodoviária?" "Não acho que seja boa ideia." "Provavelmente não." Esboçou um sorriso triste. "Mas muito poucas coisas na minha vida ultimamente são boas ideias e isso não me deteve." Isadora não teve forças para negar. O domingo antes de sua partida, Porto Alegre celebrava uma de suas tantas festas de bairro. As ruas estavam cheias de música, o ar perfumado com o aroma de churrasco, sendo preparado em enormes churrasqueiras comunitárias. Mas Isadora não tinha ânimo para celebrações. Estava terminando de fazer as malas quando a campainha tocou. Estranhada, pois não esperava ninguém, abriu a porta e encontrou Theo de pé no umbral, o violão pendurado nas costas e uma expressão decidida no rosto. "Antes que você diga qualquer coisa", começou ele levantando uma mão. "Sei que isso é inapropriado. Sei que não deveria estar aqui. Mas se você for embora amanhã e eu não fizer isso, vou me arrepender pelo resto da minha vida." "Fazer o quê?" perguntou Isadora, sua voz mal audível. Em vez de responder, Theo entrou no apartamento, fechou a porta atrás de si e sentou-se no pequeno sofá da sala. Com movimentos praticados, posicionou o violão e começou a tocar. Mas não era qualquer peça. Era uma melodia que Isadora não reconheceu no começo, algo novo, algo cru e lindo que parecia estar sendo criado naquele preciso momento. E então, Theo começou a cantar, sua voz grave e ligeiramente quebrada, e as palavras a atravessaram como punhais de veludo. Cantava sobre uma mulher de olhos de mel que lia em silêncio junto a uma janela, sobre 1000 manhãs observando-a da distância, sobre a covardia de escolher o seguro em lugar do verdadeiro, sobre o arrependimento de perceber tarde demais o que sempre havia estado diante de seus olhos. Quando a última nota se desvaneceu, Isadora estava chorando. Lágrimas silenciosas que rolavam por suas bochechas enquanto tentava processar o que acabava de presenciar. "Escrevi isso para você", disse Theo, deixando o violão de lado. "Estive trabalhando nela durante semanas, tentando encontrar as palavras corretas. Provavelmente é terrível, não sou compositor, mas é perfeita", o interrompeu Isadora. "É a coisa mais perfeita que alguém já fez por mim." Theo se levantou e caminhou até ela, parando a apenas alguns centímetros de distância. "Isadora, sei que minha vida é uma bagunça. Sei que estou casado com uma mulher que não amo e que vou ter um filho com ela. Sei que não tenho direito de te pedir nada." Tomou suas mãos entre as suas. "Mas preciso que você saiba, antes que vá embora, que se eu pudesse voltar no tempo, se pudesse fazer tudo diferente." "Não podemos voltar no tempo", disse ela suavemente. "Só podemos seguir em frente." "Eu sei." Sua voz se quebrou. "Só. Me promete que não vai me esquecer." "Theo, passei 3 anos sem conseguir te esquecer mesmo tentando." A confissão flutuou entre eles, finalmente dita em voz alta depois de tanto tempo. Theo fechou os olhos, sua testa apoiando-se na dela. "Sou um idiota", murmurou. "O maior idiota do mundo." "Nisso estamos de acordo." Uma risada sufocada escapou dos lábios de ambos, uma liberação de tensão que se misturou com as lágrimas. "Vou te esperar", disse Theo de repente. "Sei que não tenho direito, sei que pode passar muito tempo, sei que talvez nunca. Mas vou te esperar. Vou resolver minha vida, vou me tornar alguém digno de você e vou te esperar."
Não posso te pedir isso. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. Olharam-se durante um longo momento, o peso das palavras não ditas e dos futuros incertos suspenso entre eles. E então, sem que nenhum soubesse quem se moveu primeiro, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, tentativo, carregado de 3 anos de anseio reprimido. Durou apenas alguns segundos, mas quando se separaram, ambos sabiam que aquele momento ficaria gravado em suas memórias para sempre. Agora sim sou um completo idiota, suspirou Theo, afastando-se um passo. Eu deveria ir. Isadora assentiu, incapaz de falar. Theo recolheu seu violão e caminhou até a porta. Antes de abri-la, virou-se uma última vez. Até logo, Isadora Almeida. Até logo, Theo Cavalcante. A porta se fechou e Isadora se deixou cair contra a parede, tremendo dos pés à cabeça. Machado miou de algum canto do apartamento, como perguntando o que havia acontecido. Quisera eu saber, respondeu ela em voz alta. A segunda-feira amanheceu cinza, como se o céu de Porto Alegre também estivesse de luto por sua partida. Isadora fechou a porta de seu apartamento pela última vez, suas malas aos pés, Machado em sua caixa de transporte miando seu protesto. Marlene a esperava embaixo para levá-la à rodoviária, os olhos avermelhados, mas o sorriso firme. Nada de chorar, advertiu. Já choramos bastante ontem. Prometido. A viagem até a rodoviária foi silenciosa, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Marlene ajudou a descarregar as malas e a abraçou com força. Se cuida, querida, e me liga assim que chegar. Vou ligar. Isadora entrou na rodoviária, arrastando suas malas pelo chão de mármore, a caixa de transporte de Machado pendurada no ombro. Procurou com o olhar a plataforma de seu ônibus, mas algo a fez parar. Ali, apoiado contra uma coluna, estava Theo. Você disse que não era boa ideia, disse ele quando ela se aproximou. Eu disse. Mas aqui estou de qualquer forma. Isadora sorriu apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Aqui você está. Não disseram mais nada. Não era necessário. Ele a acompanhou até a plataforma, esperou enquanto ela subia no ônibus e permaneceu de pé na plataforma enquanto o ônibus começava a se mover. Através da janela, Isadora o viu ficando cada vez menor, uma figura solitária no meio da agitação da rodoviária. E quando finalmente o perdeu de vista, soube que levava consigo muito mais que 2 malas e um gato mal-humorado. Levava uma promessa, uma esperança, e pela primeira vez em anos, a possibilidade de um futuro diferente. Os primeiros meses em São Paulo foram um turbilhão de mudanças. O novo trabalho resultou ser exatamente o que Isadora precisava. Desafiador, exigente e suficientemente absorvente para manter sua mente ocupada durante a maior parte do dia. Sua equipe, composta por 3 jovens arquivistas recém-formados, olhava para ela com uma mistura de respeito e curiosidade. Isadora descobriu, para sua surpresa, que tinha talento para liderar. Sua natureza calada e observadora, que sempre havia considerado uma fraqueza, resultou ser uma força num ambiente onde escutar era tão importante quanto falar. O apartamento que alugou em Pinheiros era luminoso e espaçoso, com grandes janelas que deixavam entrar a luz e uma pequena varanda onde Machado passava as tardes observando os pardais. Pouco a pouco, Isadora começou a decorá-lo com seus próprios bordados, transformando-o num lar que refletia sua verdadeira personalidade. E sua personalidade, descobriu, estava mudando. A distância de Porto Alegre, de suas rotinas estabelecidas, de tudo o familiar, a obrigou a se redefinir. Sem a presença de Theo para centrar seus pensamentos, sem a cafeteria, onde havia construído sua identidade de observadora silenciosa, teve que se perguntar quem era realmente, além de um amor não correspondido. Começou por pequenas mudanças. Soltou o cabelo, deixando que suas ondas castanhas caíssem livremente sobre seus ombros. Acrescentou cor ao seu guarda-roupa, primeiro tons terracota e mostarda, depois vermelhos e azuis intensos que nunca havia se atrevido a usar. Começou a falar mais nas reuniões de trabalho, descobrindo que suas opiniões eram valorizadas, que sua voz merecia ser ouvida. As comunicações com Theo continuaram,
transformando-se com a distância. O que antes eram conversas carregadas de tensão romântica se converteram em intercâmbios mais reflexivos, mais honestos. Ele lhe contava sobre os avanços de sua situação. Clarice havia dado à luz a uma menina que chamaram Melissa, e embora Theo a amasse instantaneamente, sua chegada não havia salvado o casamento como alguns esperavam. Seguro minha filha entre meus braços e sinto uma felicidade que não acreditava possível, escreveu uma noite. Mas quando olho para a mãe dela, só vejo uma estranha que dorme na minha cama. Como pode existir tanto amor e tanto vazio no mesmo coração? Isadora não tinha respostas, mas oferecia o que podia. Sua presença constante através das palavras, seu apoio sem julgamento, sua amizade sincera que havia se forjado em circunstâncias impossíveis. Um dia de outono, enquanto caminhava pela Avenida Paulista desfrutando da agitação da cidade, seu telefone tocou com uma ligação de um número desconhecido. Isadora Almeida? Perguntou uma voz feminina com sotaque mineiro. Sou sua tia Dalva. Isadora parou seca, surpresa. Tia Dalva era a irmã mais nova de sua mãe, uma mulher que mal havia visto meia dúzia de vezes na vida. Vivia numa pequena cidade do interior de Minas Gerais e, segundo as vagas lembranças de Isadora, sempre havia sido considerada a ovelha negra da família. Tia Dalva, como conseguiu meu número? Ai, menina, as cidades são pequenas, mas as redes são grandes. Escuta, tenho algo importante para falar com você. Você pode vir me ver? 2 semanas depois, Isadora se encontrava num ônibus rumo a Minas Gerais, sem ter ideia do que esperar. A cidade de sua tia resultou ser um lugar pitoresco, com ruas de paralelepípedos e casas coloridas adornadas com vasos de samambaias. Dalva a esperava na porta de uma casa de campo rodeada de jabuticabeiras. Era uma mulher de 82 anos, com o cabelo completamente branco e uns olhos negros que brilhavam com uma vitalidade surpreendente. Abraçou-a, como se conhecessem de toda a vida. Deixa eu te olhar, disse, segurando-a à distância. Você tem os olhos da sua mãe. Sempre soube, mas agora que é mulher, a semelhança é impressionante. O interior da casa era quente e desarrumado, cheio de livros, fotografias antigas e plantas de todo tipo. Dalva serviu café e sentou-se diante de Isadora numa poltrona gasta pelos anos. Imagino que esteja se perguntando por que te liguei depois de tanto tempo, começou a anciã. A verdade é que tenho acompanhado sua vida de longe. Sabia que trabalhava em Porto Alegre, que tinha se mudado para São Paulo. Tenho minhas fontes. Por quê? Perguntou Isadora genuinamente confusa. Mal nos conhecemos. Porque você me lembra de mim mesma quando tinha sua idade. Dalva suspirou profundamente. Veja, menina, eu também fui uma mulher tímida que amava em silêncio. Também deixei que o medo ditasse minhas decisões. Houve um homem, há muitos anos. Mas essa é uma história longa e triste que não vem ao caso agora. Então o que vem ao caso? A anciã se inclinou para a frente, sua expressão séria. Vendi esta casa. Aos meus 82 anos, já não posso mantê-la. Vou me mudar para uma residência em Belo Horizonte, onde minha amiga Conceição me espera. Fez uma pausa. Mas antes de ir, quero te dar uma coisa. Levantou-se com dificuldade e caminhou até uma cômoda antiga. De uma das gavetas extraiu um envelope grosso que entregou a Isadora. É dinheiro, não uma fortuna, mas suficiente para te dar liberdade de escolha. Isadora abriu o envelope, incapaz de compreender o que via. Havia notas, muitas notas e um documento que parecia ser um certificado bancário. Não posso aceitar isso, balbuciou. É demais. Claro que pode. É meu e eu decido o que fazer com ele. Dalva voltou a sentar, seu olhar fixo no de Isadora. Me escuta bem, menina. Passei a maior parte da minha vida esperando. Esperando o momento perfeito. Esperando ter coragem suficiente. Esperando que as circunstâncias mudassem. E quando finalmente estive pronta para agir, era tarde demais. Tia, não quero que você cometa meus erros. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Este dinheiro não é um presente. É uma oportunidade. Use-o para fazer aquilo que te dá medo. Use-o para perseguir o que seu coração deseja. Use-o para viver, não para esperar.
Isadora chorou naquela noite no quarto de hóspedes da casa de sua tia, abraçada a Machado, que havia viajado com ela. Não pelo dinheiro, embora este fosse generoso, mas pela mensagem que vinha com ele, pela sabedoria de uma mulher que havia aprendido tarde demais o que realmente importava na vida. Na manhã seguinte, antes de partir, Dalva a abraçou mais uma vez. "Uma última coisa", sussurrou em seu ouvido. "O amor não espera para sempre. Os homens também não. Se há algo ou alguém que merece que você lute, não espere até que seja tarde demais." Isadora assentiu, as palavras de sua tia se gravando em seu coração. A viagem de volta a São Paulo esteve cheia de reflexões. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora sentia que tinha o poder de escolher seu próprio destino. O dinheiro de sua tia não era só um recurso financeiro. Era permissão. Permissão para deixar de ser a mulher que esperava nas sombras. Permissão para se tornar quem sempre quis ser. Agora só tinha que decidir o que fazer com essa liberdade recém-encontrada. O inverno trouxe notícias que Isadora não esperava. Foi Marlene quem ligou uma noite de julho, sua voz carregada de emoção contida. "Você está sentada? Porque o que vou te contar é grande. Marlene, você está me assustando. Não se assuste, mas..." A Clarice pediu o divórcio pro Theo. O telefone quase caiu de suas mãos. Sentou-se na beira da cama, o coração batendo a 1000 por hora. "Como? Por quê?" "Acontece que o sócio da galeria, aquele tal Eduardo com cara de modelo." Bom, não eram só sócios de negócios. A bebê mal tem 6 meses e ela já tem tudo arrumado para ir morar com ele. Meu Deus, eu sei, o pobre Theo está arrasado. Não por perdê-la, segundo me contaram, mas pela situação com a menina. Estão negociando a guarda compartilhada, mas é tudo uma bagunça. Isadora passou o resto da noite acordada, olhando o teto de seu apartamento paulistano enquanto processava a informação. Sentia uma mistura confusa de emoções. Alívio porque Theo seria livre. Culpa por sentir esse alívio. Preocupação genuína pelo bem-estar dele e da pequena Melissa. Deveria ligar para ele? Seria apropriado? O que poderia dizer? No final, optou por enviar uma mensagem simples. "Marlene me contou. Estou aqui se precisar conversar." A resposta chegou horas depois, quando o sol do amanhecer já tingia sua janela de tons rosados. "Obrigado. Neste momento nem sei o que sinto, mas saber que você está aí ajuda." Os meses seguintes foram difíceis para Theo e, por extensão, para Isadora, que o acompanhava à distância. O processo de divórcio foi amargo. Clarice, apesar de ser quem havia iniciado a separação, exigia condições que Theo considerava injustas. A batalha pela guarda de Melissa consumia suas energias e suas finanças. As ligações entre eles se tornaram mais frequentes, mais longas. Conversavam à noite, quando a pequena Melissa dormia, e Theo podia se dedicar a processar suas emoções em voz alta. "Sabe o que é mais irônico?" disse uma noite. "Deveria estar furioso com a Clarice pela traição, pela mentira, por tudo. Mas a única coisa que sinto é alívio, como se finalmente tivessem tirado um peso que eu não sabia que carregava. E a menina? Melissa é minha luz." Sua voz se suavizou ao falar dela. "Cada vez que a olho, entendo por que tudo isso tinha que acontecer. Ela é a razão, o propósito. Sem este casamento fracassado, ela não existiria. Às vezes as coisas mais lindas nascem das circunstâncias mais difíceis." "Filosofia barata, senhorita Almeida", brincou ele, fazendo-a sorrir. "Mas provavelmente você tem razão. O divórcio se finalizou em setembro, justo quando as primaveras começavam a florescer. Clarice se mudou com Eduardo para um apartamento de luxo no centro de Porto Alegre, e Theo ficou com a casa que haviam compartilhado, agora cheia de brinquedos de bebê e o aroma de fraldas e leite em pó. "É estranho", confessou a Isadora. "Esta casa sempre pareceu um museu, fria e perfeitamente decorada. Mas agora, com as manchas de papinha no sofá e os bichinhos de pelúcia por todo lado, finalmente parece um lar. Como você está? De verdade?" Houve uma pausa longa antes que ele respondesse. "Estou melhor do que deveria. Assustado com o futuro, exausto pelas noites sem dormir, mas também esperançoso."
Pela primeira vez em muito tempo, sinto que minha vida é minha, que posso tomar minhas próprias decisões sem ter que cumprir as expectativas de ninguém. Fico feliz em ouvir isso. E você? Como é São Paulo na primavera? Linda, respondeu Isadora, olhando pela janela as luzes da cidade. Mas não é meu lar. Não? Não. Nunca foi. Era só o lugar onde precisava estar para me encontrar. E você se encontrou? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados que iam muito além das palavras. Acho que sim, disse finalmente. Acho que finalmente sei quem sou e o que quero. E o que você quer? Isadora fechou os olhos, lembrando das palavras de sua tia Dalva, o peso do envelope em suas mãos, a promessa de liberdade que representava. Quero deixar de esperar, disse. Quero viver. Naquela noite, depois de desligar, Isadora sentou-se diante de seu computador e começou a redigir uma carta de demissão. O dinheiro de sua tia lhe dava opções que antes não tinha. São Paulo havia cumprido seu propósito, mas ela já não precisava dele. Era hora de voltar para casa. A primavera estava em seu auge quando Isadora voltou a Porto Alegre. As jacarandás floresciam por toda a cidade, enchendo o ar com seu perfume embriagador, e as ruas fervilhavam com a energia dos primeiros dias quentes depois do inverno. Havia decidido não avisar ninguém de seu retorno, nem mesmo Theo. Precisava de um dia para se reorientar, para se reconectar com a cidade que havia deixado para trás quase um ano atrás. O táxi a deixou diante de seu antigo prédio na Cidade Baixa, onde seu apartamento a esperava vazio. Não o havia vendido durante sua ausência, só fechado, como se uma parte dela sempre soubesse que voltaria. Subiu as escadas com suas malas, respirando o cheiro familiar de umidade e de jacarandás do pátio interno. Ao abrir a porta, uma onda de lembranças a envolveu. Ali estava o sofá onde havia chorado tantas noites, a janela onde havia bordado durante horas, o canto onde Machado sempre se enroscava para dormir. Tudo continuava igual, mas ela era diferente. Passou o resto do dia limpando, abrindo janelas, deixando que o ar fresco de Porto Alegre renovasse cada canto. Machado explorava seu antigo território com cautela, farejando cada móvel como se precisasse de confirmação de que realmente haviam voltado. Na manhã seguinte, Isadora se levantou cedo, vestiu-se com um vestido azul cobalto que havia comprado em São Paulo, soltou o cabelo e caminhou até a cafeteria a amanhecer. Seu Joaquim quase derrubou a cafeteira quando a viu entrar. "Senhorita Almeida!" exclamou seu rosto iluminando-se com um sorriso enorme. "Voltou." "Voltei", confirmou ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua voz. "Está mais bonita que nunca, se me permite dizer. São Paulo lhe fez bem." "Obrigada, seu Joaquim. O de sempre?" "O de sempre." Sentou-se em sua antiga mesa junto à janela, saboreando o café com leite com canela que havia sentido tanta falta. A rua se via igual a sempre, os prédios elegantes, as árvores balançando suavemente, os porto-alegrenses começando seu dia. E então, às 7h20 em ponto, a porta se abriu. Theo entrou com sua pasta de couro desgastada, o cabelo despenteado, a gravata já torta. Mas havia algo diferente nele. Parecia mais leve, mais jovem, como se o peso que havia carregado durante tantos anos finalmente tivesse se aliviado. Não a viu imediatamente. Foi até o balcão, pediu seu café, trocou algumas palavras com seu Joaquim. Isadora o observava com o coração na garganta, maravilhando-se ante o familiar e o novo de sua presença. Foi seu Joaquim quem o entregou, inclinando-se em direção a Theo e sussurrando algo enquanto apontava discretamente para a janela. Theo girou a cabeça. Seus olhos se encontraram. O mundo parou. Isadora viu o momento exato em que ele a reconheceu, o assombro que cruzou seu rosto, o sorriso que começou a se formar em seus lábios. E então, sem pedir seu café, sem esperar nada, cruzou o estabelecimento em 3 passadas e parou diante de sua mesa. "Você está aqui?" disse, como se precisasse confirmá-lo em voz alta. "Estou aqui." "Por que não me disse que estava vindo?" "Queria te surpreender. Missão cumprida." Deixou-se cair na cadeira diante dela, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo. "Meu Deus,
Você está incrível. Diferente. Diferente boa, espero. A melhor diferente. Estendeu sua mão sobre a mesa, oferecendo-a. Senti sua falta. Isadora tomou sua mão, sentindo o calor de sua pele, a firmeza de seu aperto. Eu também senti a sua. Conversaram durante horas, esquecendo-se do café que esfriava, do mundo que girava ao seu redor. Theo lhe contou sobre Melissa, sobre como a pequena já engatinhava por toda a casa, sobre como havia começado a tocar violão enquanto ela dormia. Isadora lhe falou de sua tia Dalva, do dinheiro que lhe havia dado, das decisões que havia tomado. Então você não volta para o arquivo? Perguntou ele. Não vou abrir meu próprio negócio. Sorriu ante sua expressão de surpresa. Uma loja de bordados gaúchos tradicionais. Estive desenhando peças durante todo o ano em São Paulo. Acontece que há um mercado para a arte tradicional feita à mão. Isso é incrível. Sua admiração era evidente. Isadora, isso é maravilhoso. Ainda me dá medo. Posso fracassar estrondosamente. Mas pelo menos você vai tentar. Apertou sua mão. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol estava alto no céu e a rua transbordava de atividade. Caminharam juntos sem rumo fixo, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Isadora, disse Theo de repente, parando diante de uma fonte. Há algo que preciso te dizer. Ela o olhou, o coração batendo mais rápido. Há um ano te disse que ia te esperar, que resolveria minha vida e me tornaria alguém digno de você. Passou uma mão pelo cabelo, nervoso. Não sei se consegui. Minha vida continua sendo uma bagunça em muitos aspectos. Sou pai solteiro, trabalho demais, mal durmo. Theo, deixa eu terminar. Respirou fundo. O que quero dizer é que já não sou o homem covarde que te deixou ir há um ano. Aprendi, cresci, entendi o que realmente importa. E o que mais me importa neste mundo, além de Melissa, é você. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Isadora, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de alegria. Você está me dizendo o que acho que está me dizendo? Estou te dizendo que te amo. As palavras saíram firmes, seguras. Que te amei provavelmente desde a primeira vez que te vi sentada naquela cafeteria com seu livro enorme e seu café com leite com canela. Que fui um idiota por não perceber antes, por deixar que o medo e as expectativas de outros ditassem minhas decisões. Theo, e entendo se você precisa de tempo. Entendo se depois de tudo que aconteceu, de tudo que te fiz esperar, você não quer se arriscar. Mas eu precisava que você soubesse. Isadora o calou da única maneira que lhe pareceu apropriada. Ficou na ponta dos pés, tomou seu rosto entre suas mãos e o beijou. Este beijo foi diferente do que compartilharam há um ano. Não havia urgência desesperada, não havia despedida iminente. Era um beijo de reencontro, de promessa, de um futuro que finalmente parecia possível. Quando se separaram, Theo a olhava com uma mistura de assombro e felicidade. Isso é um sim. Isso é um te amei durante 4 anos. Então é melhor não me fazer esperar de novo. Ele riu, uma risada livre e genuína que ecoou na rua, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Mensagem recebida, senhorita Almeida. Mensagem absolutamente recebida. Os meses seguintes foram um período de construção, de uma relação, de uma família, de novos sonhos que finalmente se materializavam. Isadora abriu sua loja de bordados numa ruazinha do bairro Bonfim, a poucas quadras de onde antes estivera a galeria de Clarice. Chamou-a Fios de Jacarandá e decorou-a com suas próprias criações. Toalhas de mesa tradicionais gaúchas, quadros bordados de cenas campeiras, almofadas com motivos florais que capturavam a essência da região. No começo, os clientes foram escassos. As primeiras semanas estiveram cheias de dúvidas, de momentos em que se perguntava se havia cometido um erro terrível. Mas Theo estava ali toda noite, sentado no pequeno ateliê dos fundos, tocando suavemente o violão enquanto ela bordava novas peças. E se eu fracassar? Perguntou uma noite, depois de um dia particularmente difícil, sem uma única venda.
Então você fracassará tendo tentado. E depois vai se levantar e tentar de novo. Olhou-a com aquela intensidade que ainda a fazia tremer. Mas não acho que você vai fracassar. Você é a mulher mais talentosa e determinada que conheço. Você só diz isso porque me ama. Digo isso porque é verdade. Que além disso eu te ame é um bônus. Lentamente o negócio começou a decolar. Uma blogueira de moda local descobriu a loja e publicou um artigo que atraiu novos clientes. Um restaurante tradicional encomendou guardanapos bordados para todas as suas mesas. Uma noiva pediu que criasse o véu para seu casamento, um projeto que levou semanas, mas que resultou na peça mais linda que jamais havia criado. Ao mesmo tempo, Isadora estava aprendendo a ser parte da vida de Theo de uma maneira que ia muito além das conversas na cafeteria. Conheceu Melissa, uma bebê de olhos castanhos como seu pai, e uma risada contagiante que enchia qualquer ambiente. Os primeiros encontros foram tentativos. Isadora não tinha experiência com crianças e temia fazer algo errado. Mas Melissa, com a sabedoria inata dos bebês, a aceitou sem reservas. A primeira vez que a pequena estendeu seus braços para ela, pedindo para ser carregada, Isadora sentiu que algo derretia em seu interior. Ela gosta de você, observou Theo sorrindo enquanto as via interagir. O sentimento é mútuo, respondeu Isadora ninando a menina contra seu peito. A relação com Clarice foi, surpreendentemente, menos complicada do que esperado. Embora inicialmente houvesse tensão, com o tempo as duas mulheres chegaram a um entendimento baseado no bem-estar de Melissa. Clarice, envolvida em sua nova vida com Eduardo, parecia genuinamente feliz de que sua filha tivesse uma figura feminina estável na casa de seu pai. Não é o que esperava, confessou Isadora até uma noite, depois de uma troca particularmente amável durante uma entrega de Melissa. Pensei que ela me odiaria. Clarice tem seus defeitos, mas não é má pessoa. Só estávamos juntos pelas razões erradas. Acariciou a bochecha de Isadora. Acho que ambos precisávamos passar por esse casamento para entender o que realmente queríamos. E o que você quer realmente? Isso, beijou-a suavemente. Isso é tudo que sempre quis, embora não soubesse. Nem tudo foi fácil, claro. Houve discussões sobre quem deixava a louça na pia, sobre como educar Melissa, sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Houve noites em que Isadora se sentia sobrecarregada pela velocidade com que sua vida havia mudado. Momentos em que a antiga timidez ameaçava voltar. Mas a diferença era que agora não estava sozinha. Cada vez que duvidava, Theo estava ali para lembrá-la de quem era e de quão longe havia chegado. E ela fazia o mesmo por ele, animando-o a tocar mais, a seguir aquele sonho abandonado da música que havia sacrificado há tantos anos. Um domingo de outono, enquanto passeavam pelo Parque Redenção com Melissa em seu carrinho, Theo parou de repente. Tenho algo para te mostrar, disse com um sorriso misterioso. Levou-a até um pequeno palco ao ar livre, onde um grupo de músicos se preparava para tocar. E entre eles, com seu violão velho, estava um espaço vazio que claramente o esperava. O quê? É um grupo de música gaúcha amador, explicou ele. Nos reunimos aos domingos para tocar. Nada profissional, só por amor à arte. Theo, isso é maravilhoso. Não teria tido a coragem de fazer isso sem você, beijou-a na testa. Você me ensinou que nunca é tarde para perseguir o que você ama. Isadora sentou-se num banco com Melissa em seu colo e observou enquanto Theo se juntava ao grupo. Quando começaram a tocar, as notas do violão elevando-se para o céu outonal, sentiu que finalmente entendia o que significava a felicidade. Não era um destino, nem uma conquista, nem algo que se alcançava e se mantinha para sempre. Era um processo, uma decisão diária de escolher o amor sobre o medo, a ação sobre a espera, a vida sobre a simples existência. E enquanto a música fluía, e Melissa batia palmas com suas mãozinhas pequenas, Isadora soube que havia tomado a decisão correta. Todas as decisões corretas. Um ano depois de seu retorno a Porto Alegre, a vida de Isadora havia florescido de maneiras que nunca imaginou possíveis. Fios de Jacarandá havia se convertido numa referência para os amantes da arte tradicional gaúcha.
Turistas de todo o Brasil visitavam a pequena loja, e vários estilistas haviam contatado Isadora para colaborações que combinavam técnicas ancestrais com estética contemporânea. Até havia contratado 2 bordadeiras jovens que estavam aprendendo o ofício sob sua tutela. Sua relação com Theo havia evoluído para uma convivência harmoniosa. Haviam se mudado juntos para uma casa com jardim nos arredores de Porto Alegre, suficientemente perto do centro para seus respectivos trabalhos, mas com espaço para que Melissa brincasse e Machado caçasse lagartixas entre as roseiras. Mas a felicidade, como bem sabia Isadora, nunca era permanente. E um dia de primavera, a vida decidiu lembrá-la disso. Começou com uma ligação de Marlene, cuja voz tremia de uma maneira que imediatamente colocou Isadora em alerta. "Preciso que você venha ao hospital", disse sem preâmbulos. "É meu coração. Os médicos dizem que preciso de uma operação." As semanas seguintes foram um turbilhão de preocupação e medo. Marlene, aquela mulher vibrante que havia sido sua âncora durante tantos anos, agora jazia numa cama de hospital, preparando-se para uma cirurgia cardíaca que os médicos descreviam como de rotina, mas com riscos. Isadora passou cada momento livre no hospital, segurando a mão de Marlene, lendo para ela em voz alta, distraindo-a de sua ansiedade com histórias da loja e de Melissa. "Me promete uma coisa", disse Marlene na noite antes da operação, sua voz inusitadamente séria. "O que você quiser. Me promete que se algo me acontecer, você vai seguir em frente, que não vai deixar o medo te paralisar como antes." "Marlene, você não vai morrer." "Provavelmente não, mas me promete de qualquer jeito." "Prometo." A operação foi um sucesso, mas a recuperação foi lenta. Marlene teve que se aposentar antecipadamente e Isadora se encontrou visitando-a quase todo dia, levando comida caseira e companhia. "Você é uma boa pessoa, Isadora Almeida", disse Marlene uma tarde, enquanto tomavam chimarrão em seu pequeno apartamento. Muito diferente da ratinha assustada que conhecia há anos. "Aprendi com a melhor. Você aprendeu de si mesma. Eu só te dei uns empurrõezinhos ocasionais." Foi durante este período de cuidados que Isadora recebeu outra notícia inesperada. Tia Dalva havia falecido pacificamente na residência de Belo Horizonte. Embora mal tivesse conhecido a anciã, sua morte a afetou profundamente. Aquela mulher lhe havia dado muito mais que dinheiro. Havia lhe dado permissão para viver. Assistiu ao funeral acompanhada de Theo, deixando Melissa com os avós paternos. Era um dia cinza, o céu coberto de nuvens que ameaçavam chuva, e o pequeno cemitério da cidade estava quase vazio. Enquanto observava como baixavam o caixão, Isadora pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas pela sua própria, em Marlene, recuperando-se em seu apartamento, em Theo, de pé ao seu lado com sua mão firmemente entrelaçada com a dela, em Melissa, que a chamava de Dora e pedia histórias antes de dormir, até em Clarice, que a cumprimentava agora com genuíno afeto quando se cruzavam. Tia Dalva tinha razão. A vida era curta demais para esperar, mas também era suficientemente longa para que cada decisão corajosa desse frutos inesperados. De volta a Porto Alegre, Theo notou seu silêncio pensativo. "Em que você está pensando?" "No quão estranho é o caminho que nos traz até onde estamos." Apoiou-se contra seu ombro. "Há 5 anos eu era uma mulher invisível que amava em silêncio e tinha medo de tudo. Agora você é uma empresária de sucesso, amada, que bordou a toalha de mesa da filha do prefeito para seu casamento." Foi um jogo americano, não uma toalha de mesa. Detalhes. Beijou-a na têmpora. "O importante é que você mudou. Se atreveu a mudar. Não teria conseguido sem você. E eu não teria encontrado a coragem de perseguir meus sonhos sem você. Somos um bom time." Chegaram em casa quando o sol se punha, tingindo o céu de laranjas e púrpuras. Melissa correu até eles assim que entraram, seus bracinhos estendidos, sua risada enchendo o lar. Isadora a levantou, aspirando seu aroma de shampoo de bebê e biscoitos, sentindo seu corpinho quente contra o seu. Esta menina que não era sua por sangue, mas que sentia tão filha como se fosse. "Sentiu minha falta, pequena?" "Dora!"
respondeu Melissa, sua forma de dizer seu nome, e procedeu a contar em sua meia-língua tudo o que havia feito com os avós. Naquela noite, depois de colocar Melissa para dormir, Theo e Isadora sentaram-se no jardim, sob as estrelas. Quero te perguntar uma coisa, disse ele, sua voz estranhamente nervosa. O quê? Ele se moveu, posicionando-se diante dela, e de seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo. Theo. Sei que não precisamos de um papel para o que temos. Sei que o que sentimos é real, com ou sem uma cerimônia. Mas quero que o mundo saiba que te escolhi, que te escolho todo dia, que te escolherei sempre. Abriu a caixa, revelando um anel simples com uma pequena safira que brilhava sob a luz das estrelas. Isadora Almeida, você me faria a honra de ser minha esposa. As lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto acenava, incapaz de formar palavras. Ele colocou o anel, suas mãos tremendo tanto quanto as dela, e então a beijou sob o céu infinito de Porto Alegre. Sim, conseguiu dizer finalmente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Os meses anteriores ao casamento foram um turbilhão de atividade e emoção. Isadora, que nunca havia sido de grandes celebrações, encontrou-se desfrutando de cada momento dos preparativos. O vestido ela costurou, claro. Um design simples, mas elegante, em seda branca com bordados de jacarandás que subiam pela bainha como trepadeiras floridas. Cada ponto levava consigo um pedacinho de sua história. A paciência que havia aprendido durante seus anos de espera, a habilidade que havia aperfeiçoado em São Paulo, o amor que agora tecia em cada obra que criava. Marlene, já recuperada e mais enérgica que nunca, insistiu em ser sua madrinha. Você tem 51 anos, protestou Isadora entre risadas. E você tem 36. Qual é o seu ponto? Nenhum. Você será a melhor madrinha da história. Era isso que eu queria ouvir. Os pais de Theo receberam a notícia com alegria genuína. Haviam conhecido Isadora durante o ano de convivência e haviam chegado a apreciar a calma que ela trazia à vida de seu filho, a estabilidade que havia aportado a Melissa. Meu filho sorri mais desde que te conheceu, disse a mãe de Theo uma tarde, enquanto preparavam juntas a lista de convidados. Isso é tudo que uma mãe pode pedir. Até Clarice enviou suas felicitações junto com um pequeno presente, um conjunto de taças de cristal antigas que haviam pertencido à sua avó. Para que tenham algo velho, dizia a nota. Não somos amigas, mas somos família de alguma forma. Por Melissa. Isadora guardou as taças como um tesouro, consciente do significado que tinham. Uma semana antes do casamento, enquanto revisava os últimos detalhes, recebeu um pacote inesperado. Vinha de Belo Horizonte, da residência onde havia vivido tia Dalva. Dentro havia uma carta e uma pequena caixa de madeira. Querida Isadora, se você está lendo isto, significa que já não estou aqui. Deixei instruções para que te enviassem isto quando chegasse o momento. Na caixa você encontrará o anel de noivado que recebi quando tinha sua idade. Nunca cheguei a me casar, como você sabe, mas o guardei todos esses anos como lembrança do que poderia ter sido. Quero que você o tenha, não para que o use, a menos que queira, mas para que lembre que o amor sempre encontra seu caminho, embora às vezes demore mais do que gostaríamos. Estou orgulhosa de você, menina, da mulher em que se tornou, das decisões que tomou, da vida que está construindo. Viva plenamente, ame sem reservas, e quando tiver dúvidas, lembre que o único arrependimento verdadeiro é o de não ter tentado. Com todo o meu amor, tia Dalva. P.S. Dê um beijo nesse seu homem de minha parte. Pelo que você me contou, parece um dos bons. Isadora chorou durante 1 hora, abraçada ao pequeno anel de ouro com um diamante diminuto. Depois secou as lágrimas, guardou o anel junto com a carta e continuou com os preparativos. Levaria esse anel no dia de seu casamento, pendurado numa corrente perto de seu coração. Uma homenagem à mulher que lhe havia ensinado que nunca é tarde para começar de novo. Na noite antes do grande dia, Theo e Isadora romperam com a tradição de não se verem. Sentaram-se juntos no jardim,
sob o mesmo céu estrelado onde ele havia pedido sua mão em casamento, e conversaram até o amanhecer. Nervosa? Perguntou ele. Estranhamente não. E era verdade. Acho que esperei tanto por este momento que agora que finalmente está aqui só sinto paz. Eu sim estou nervoso. Riu de si mesmo. É ridículo. Já moramos juntos. Temos uma filha praticamente compartilhada. Já tomei a decisão de passar minha vida com você há muito tempo. Mas amanhã tornamos oficial. Amanhã o mundo inteiro saberá o que nós sabemos há tempo. E o que sabemos? Theo virou-se para ela tomando suas mãos entre as suas. Que algumas histórias de amor demoram a começar. Que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Que o destino tem um senso de humor peculiar. Beijou suas juntas. E que você é a melhor coisa que já me aconteceu. Isadora sentiu que o coração explodia de felicidade. Eu também te amo. Eu sei. Sorriu com aquele sorriso que ela havia amado durante 5 anos. Agora você me faria um favor? Qual? Vá dormir. Quero que amanhã você esteja radiante quando caminhar até mim por aquele corredor. E você? Eu vou ficar aqui mais um pouco, pensando em quão sortudo sou. Isadora o beijou uma última vez antes de entrar na casa. No umbral da porta, virou-se para olhá-lo mais uma vez. Sua silhueta recortada contra as estrelas, a paz em sua postura, o amor evidente em cada linha de seu corpo. Amanhã seria o primeiro dia do resto de suas vidas, e ela não podia esperar. O dia do casamento amanheceu perfeito, como se o universo mesmo tivesse decidido abençoar a união. O céu de Porto Alegre estava limpo, de um azul intenso que só se vê no sul, e uma brisa suave balançava as araucárias do jardim onde se celebraria a cerimônia. Isadora acordou cedo, muito antes que Marlene chegasse para ajudá-la a se preparar. Ficou na cama um momento, escutando os sons da casa despertar. Machado arranhando sua tigela vazia, os pássaros cantando no jardim, o sussurro distante do trânsito da cidade. Hoje, ela se casava. Depois de anos de amar em silêncio, de esperar nas sombras, de sonhar com um futuro que parecia inalcançável, hoje finalmente chegava o momento de declarar esse amor diante do mundo inteiro. Marlene chegou às 9 em ponto, carregada com uma mala de maquiagem que teria bastado para um exército. "Levanta, noiva!" exclamou, irrompendo no quarto com sua energia característica. "Temos muito trabalho a fazer." As horas seguintes foram um borrão de preparativos. Marlene pintou seus lábios de um rosa suave que realçava seu tom de pele. Uma cabeleireira contratada para a ocasião prendeu seu cabelo num penteado solto que deixava cair mechas onduladas ao redor de seu rosto. E quando finalmente vestiu o vestido, o que havia costurado com suas próprias mãos, as lágrimas ameaçaram arruinar a maquiagem. "Nem pense em chorar agora", advertiu Marlene, embora seus próprios olhos brilhassem suspeitosamente. "Já haverá tempo para isso depois. Estou tão feliz que não sei o que fazer com toda essa emoção. Canalize-a para aquele seu sorriso. Vai precisar dele para as fotos." Às 5 da tarde tudo estava pronto. O jardim da casa havia sido transformado num pequeno paraíso. Fileiras de cadeiras brancas enfrentavam um arco de madeira decorado com flores de jacarandá, cuja fragrância perfumava o ar. Lanternas de papel esperavam que caísse a noite para se iluminar, e um tapete de pétalas marcava o caminho até o altar improvisado. Os convidados começaram a chegar. Colegas de trabalho, amigos do grupo de música de Theo, familiares de ambos, até alguns clientes de fios de jacarandá que haviam se tornado amigos. Seu Joaquim, o barista da cafeteria Amanhecer, estava sentado na primeira fila, com seu melhor terno e um sorriso de orelha a orelha. Clarice chegou com Eduardo e ocupou um lugar discreto nos fundos. Em seus braços levava Melissa, que estava vestida com um vestido de flores que Isadora havia bordado especialmente para ela. E então foi o momento. A música começou a soar. Um violão brasileiro tocado por um dos amigos de Theo, interpretando uma peça que ele mesmo havia composto para a ocasião. Isadora apareceu na entrada do jardim, do braço de Marlene, que fazia as vezes de padrinho e madrinha combinados. Caminhou lentamente pelo corredor de pétalas, seus olhos fixos em Theo, que esperava sob o arco com lágrimas correndo livremente por seu rosto.
Não lhe importava quem o visse chorar. Este era um momento para a emoção sem filtros, para a vulnerabilidade completa. Quando finalmente chegou ao seu lado, ele tomou suas mãos e as apertou com força. "Você está linda", sussurrou. "Você também." "Estou uma bagunça. Uma linda bagunça." O oficiante, um amigo da família que tinha licença para celebrar casamentos civis, pigarreou suavemente. "Queridos amigos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Isadora e Theo." A cerimônia foi curta, mas emotiva. Trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, prometendo não só amor eterno, mas também paciência nos dias difíceis, risadas nos dias bons e a coragem de seguir escolhendo um ao outro cada dia. "Theo", disse Isadora quando chegou sua vez, "te amei em silêncio durante 3 anos. Aprendi cada detalhe do seu rosto, cada nuance da sua risada, cada gesto que você fazia sem perceber. E quando finalmente encontramos o caminho um para o outro, descobri que você era ainda melhor do que havia imaginado. Você não é só o amor da minha vida, é meu melhor amigo, meu companheiro, meu lar. E prometo passar o resto dos meus dias te mostrando o quão grata sou de que o destino nos deu uma segunda chance." Theo precisou de um momento para se recompor antes de poder falar. "Isadora, cometi o maior erro da minha vida quando não te vi quando devia. Você passou anos na minha frente e eu fui cego demais, covarde demais para reconhecer o que tinha diante de mim. Mas você nunca desistiu, nem de mim nem de si mesma. Foi para São Paulo e se tornou a mulher incrível que sempre foi. E quando voltou, me deu a oportunidade que eu não merecia, mas que precisava desesperadamente. Te prometo que nunca mais serei cego. Te prometo te ver cada dia, realmente te ver, e te amar com tudo que sou." Os anéis foram trocados. O beijo que selou a união foi longo e doce, acompanhado por aplausos e algum que outro assobio de Marlene. E quando se separaram, Isadora olhou ao redor. Os rostos sorridentes de seus amigos, as lágrimas de alegria, a luz dourada do entardecer gaúcho banhando tudo. "Conseguimos", sussurrou. "Conseguimos", confirmou Theo. "E isto é só o começo." A festa continuou até a entrada à noite. Houve dança, risadas, discursos emotivos e alguns constrangedores. Melissa foi passando de braço em braço até adormecer no colo de sua avó, sua mãozinha agarrada a um pedaço do véu de Isadora que havia conseguido pegar durante a cerimônia. Quando os últimos convidados foram embora e o silêncio voltou ao jardim, Isadora e Theo sentaram-se juntos no banco onde ele havia pedido sua mão em casamento. "Arrependida?" perguntou ele. "Nunca." Encolheu-se contra seu lado. "E você?" "Meu único arrependimento é não ter aberto os olhos antes. Tudo acontece quando deve acontecer. Se tivéssemos nos encontrado antes, talvez não estivéssemos prontos. Olha quem virou filósofa." "Aprendi com uma tia sábia." Theo beijou sua cabeça, aspirando o aroma de seu cabelo misturado com as flores de jacarandá. "Pronta para o resto de nossas vidas, Senhora Cavalcante." Isadora saboreou o novo nome, sentindo como encaixava perfeitamente. "Estou pronta há 5 anos." 3 anos depois. O sol mal começava a aparecer sobre o horizonte gaúcho quando Isadora abriu os olhos. Ao seu lado, Theo dormia profundamente, seu rosto relaxado na paz do sono. Do outro lado da cama, encolhida entre os dois, estava Melissa, que havia tido um pesadelo à meia-noite e se refugiado com eles. E no berço junto à janela, a razão pela qual Isadora havia acordado. Pequenos barulhinhos de um bebê que começava a despertar. Levantou-se silenciosamente e caminhou até o berço. Ali, olhando-a com olhos enormes de um castanho idêntico ao de seu pai, estava Rafael, seu filho de 6 meses, com uma mata de cabelo escuro que se negava a pentear em qualquer direção sensata. "Bom dia, pequeno", sussurrou, levantando-o nos braços. Levou-o para a cadeira de balanço junto à janela, onde o amamentou enquanto o céu se tingia de cores do amanhecer. Rafael comia com entusiasmo, seus puninhos agarrando a camisola de Isadora, seus pezinhos chutando o ar com a alegria pura de estar vivo. Este momento,
pensou Isadora, enquanto acariciava a bochecha de seu filho, era o resultado de cada decisão que havia tomado. Cada lágrima derramada em silêncio, cada noite de insônia bordando para acalmar a ansiedade, cada passo aterrador fora de sua zona de conforto. Tudo havia conduzido a este instante perfeito. Madrugando de novo, a voz sonolenta de Theo a fez sorrir. Ele se aproximou, despenteado e com marcas de travesseiro na bochecha, e se inclinou para beijar primeiro Rafael, depois ela. Nosso filho tem o mesmo apetite voraz que seu pai. Você está me chamando de glutão? Estou te chamando de apreciador entusiasta de boa comida. Theo riu suavemente para não acordar Melissa e sentou-se no braço da cadeira de balanço, observando mãe e filho em seu ritual matutino. Você sabe que dia é hoje? Perguntou. Isadora pensou um momento e então sorriu. Faz exatamente 8 anos. Entrei na cafeteria a amanhecer pela primeira vez e te vi. E eu, como o idiota que era, nem sequer percebi que minha vida acabava de mudar para sempre. Menos mal que o destino é mais paciente que nós. Rafael terminou de comer e Isadora o acomodou sobre seu ombro para fazê-lo arrotar. Na cama, Melissa começou a despertar, espreguiçando-se como um gatinho. Já é de dia? Perguntou com voz pastosa. Já é de dia, princesa, respondeu Theo. Que tal se preparamos o café da manhã especial de domingo? Panquecas. Melissa saltou da cama com uma energia que só as crianças possuem a essas horas. A manhã transcorreu numa sinfonia de caos doméstico. Panquecas que grudavam na frigideira, Rafael chorando porque queria atenção. Machado, agora um gato ancião, mas ainda digno, miando por sua comida. Melissa contando animadamente um sonho que havia tido sobre unicórnios e dragões. E no meio de toda aquela linda desordem, Isadora parou um momento para observar. Seu marido virando desajeitadamente a massa enquanto sua enteada ria dele. Seu bebê gorgolejando feliz na cadeirinha. Seu gato ronronando satisfeito depois de receber seu café da manhã. As paredes decoradas com seus bordados, cada um contando uma história. As fotografias do casamento, do nascimento de Rafael, das férias em família. Uma vida, sua vida, construída com paciência, coragem e amor. Mais tarde naquele dia, depois de deixar Melissa com sua mãe para seu fim de semana alternado, Isadora e Theo levaram Rafael para passear pelo Parque Redenção. Caminharam até o banco onde ele havia tocado violão para ela pela primeira vez, onde ela havia confessado seus planos de ir para São Paulo, onde tantos momentos cruciais de sua história haviam acontecido. Você acredita em destino? Perguntou Isadora enquanto Rafael dormia em seu carrinho. Acredito em escolhas, respondeu Theo. Acredito que cada dia escolhemos quem queremos ser e com quem queremos estar. O destino talvez nos coloque no caminho, mas somos nós que decidimos percorrê-lo. Isso é muito profundo para um domingo à tarde. Você me inspira. Beijaram-se sob a sombra das árvores. Um beijo suave que levava consigo anos de história, de espera, de amor que havia sobrevivido a tudo. Sabe o que a Marlene me disse outro dia? Comentou Isadora enquanto retomavam o passeio. O quê? Que somos a prova de que finais felizes existem, que nossa história lhe dá esperança. Marlene sempre foi uma romântica. Você fala como se isso fosse ruim. De jeito nenhum. Theo pegou sua mão. Acho que todos precisamos de um pouco de romantismo em nossas vidas. Acreditar que o amor pode superar obstáculos, que segundas chances existem, que nunca é tarde demais para ser feliz. Isadora apertou sua mão, sentindo o anel de casamento fresco contra sua pele. Na outra mão levava o anel de tia Dalva, que havia se convertido em seu talismã pessoal. Você lembra o que te disse no dia em que nos reencontramos na cafeteria? Perguntou ela. Sobre querer deixar de esperar e começar a viver? Lembro. Bom, consegui. Sorriu, um sorriso luminoso que iluminava seu rosto. Finalmente estou vivendo. Theo parou, virou-a para ele e emoldurou seu rosto com ambas as mãos. E eu finalmente estou vendo. Vendo você, vendo nossa vida. Vendo tudo que passei anos ignorando. Não somos mais covardes. Não mais. Embora às vezes ainda me dá medo. Do quê? Te perder. Sua voz ficou séria.
Às vezes acordo de noite e te olho dormir, e penso em todos os anos que desperdicei e me apavora a ideia de voltar a cometer o mesmo erro. Você não vai. Como pode ter tanta certeza? Porque agora você sabe o que é se perder. E porque não vou deixar você esquecer. Ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Somos um time, lembra? Cuidamos um do outro. Rafael escolheu aquele momento para acordar com um gorjeio, como se quisesse lembrá-los de que ele também era parte do time. Isadora o tirou do carrinho e o segurou entre os dois, suas mãozinhas agarrando os dedos de ambos. Nosso time acabou de crescer, observou Theo, e vai continuar crescendo, em amor se não em número. Caminharam de volta para casa enquanto o sol começava a descer, pintando o céu de Porto Alegre com as cores que Isadora havia amado toda a vida. Passaram em frente a Fios de Jacarandá, fechada aos domingos, mas com sua vitrine exibindo as últimas criações. Passaram em frente à cafeteria Amanhecer, onde tudo havia começado tantos anos atrás. E finalmente chegaram ao seu lar, a casa com jardim onde haviam construído uma vida juntos. Na porta, antes de entrar, Isadora parou e olhou para trás. Para a cidade que a havia visto crescer, sofrer, transformar-se e florescer. Para o caminho que havia percorrido desde aquela mulher tímida que amava em silêncio até a empresária, esposa e mãe que era agora. Está tudo bem? Perguntou Theo. Tudo perfeito, respondeu ela. Só estava pensando em quão longe chegamos. E para onde você acha que iremos daqui? Isadora sorriu, abrindo a porta de seu lar, deixando que o aroma familiar de casa os envolvesse. Para onde quer que a vida nos leve. Juntos, porque no final essa era a lição que havia levado anos para aprender. O amor não era um destino, mas uma jornada. Não era algo que se encontrava e se possuía, mas algo que se construía dia a dia, escolha após escolha, ato de coragem após ato de coragem. E ela, Isadora Almeida Cavalcante, finalmente havia aprendido a ser corajosa. O sol se pôs sobre Porto Alegre, tingindo o céu de laranjas e púrpuras, enquanto dentro de uma casa com jardim, uma família começava mais uma noite juntos, e em algum lugar entre as estrelas que começavam a aparecer, talvez tia Dalva sorrisse, sabendo que sua sobrinha havia encontrado finalmente o que ela mesma havia procurado toda a vida: o amor verdadeiro, a coragem de persegui-lo e a sabedoria de nunca deixá-lo ir. Às vezes, o amor chega como um sussurro, e às vezes, o sussurro se converte numa sinfonia que dura a vida toda.